Primeira questão, do segmento técnico-administrativo, anexo 1, uma pergunta geral. O tema da pergunta é equipe de gestão. A pergunta: como será formada a equipe de direção após sua posse? Quem serão os diretor administrativo, diretor de ensino, diretor adjunto de cursos, diretor adjunto de pesquisa e extensão e diretor adjunto de apoio ao ensino. Eu farei a leitura novamente dessa questão para cada vez que o candidato for responder, ok? Então, candidata Thalita terá 2 minutos para responder essa questão a partir de agora. Essa é uma questão muito interessante, porque a minha proposta, ela se baseia numa coisa que nós vamos fazer daqui uma semana, eleger. Nós vamos eleger o diretor-geral, a diretora-geral. E na minha gestão, eu me comprometo a eleger todas essas pessoas indicadas, exceto o diretor administrativo, porque a minha proposta se restringe à eleição dos diretores adjuntos. Mas os coordenadores serão eleitos, como já acontece com os professores, os coordenadores de curso. São eles que decidem quem são os seus chefes. Então, essa pergunta, eu não tenho como dar nomes, porque eu vou deixar que a comunidade conhecedora das pessoas e do trabalho que elas percebem, que elas são capazes de realizar, escolha quem vai ocupar cada um desses cargos. O que eu vou contar, com total certeza vocês podem ter, com a capacidade e com a competência. Na minha gestão, a pessoa não vai ser uma pessoa indicada para um cargo porque ela é minha amiga, porque ela me chamou para o casamento, para o batizado, porque ela precisa. Ela vai ser chamada pela capacidade de realização, porque a minha proposta de gestão tem muita coisa para ser feita. Então eu preciso de gente que queira fazer também. É com esse espírito que eu vou colocar as pessoas nos cargos, nesses cargos que foram indicados aqui. Mas principalmente a possibilidade dessa comunidade eleger esses servidores para esses cargos. Repetirei a pergunta, então agora quem responderá, a candidata Rosa, terá 2 minutos também para responder o seguinte: tem uma equipe de gestão, pergunta como será formada a equipe de direção após sua posse. Quem serão os diretor administrativo, diretor de ensino, diretor adjunto de cursos, diretor adjunto de pesquisa e extensão e diretor adjunto de apoio ao ensino. O tempo passará a contar a partir de agora. Estabelecendo aqui o que foi pedido, vou dispor em 3 pilares: confiança, competência e democracia. Confiança são aquelas funções em que há necessidade de que você tenha alguém que esteja filiado ao seu programa, à sua maneira de ver. A competência é um item relacionado às demais funções que não são capitais, mas que são de suma importância dentro de uma instituição. Baseamos, portanto, na competência, porque nós temos servidores altamente competentes. Há necessidade de que haja a possibilidade de a gestão oferecer condições para que essas pessoas mostrem essa competência. E isso em uma administração que não é democrática não pode existir. O terceiro
terceiro item democrático é aquele em que nós vamos eleger, são cargos eletivos. Esses cargos eletivos, a comunidade é que vai eleger, e a regularização dessa eleição deve ser feita pelo órgão competente, que é o CONCAN, que vai dar as bases para tal. Faremos agora a pergunta direcionada geral, mas agora quem vai responder será o candidato Robson. A pergunta é sobre a equipe de gestão e é a seguinte: como será formada a equipe de direção após sua posse? Quem serão os 2 pontos: diretor administrativo, diretor de ensino, diretor adjunto de cursos, diretor adjunto de pesquisa e extensão e diretor adjunto de apoio ao ensino. O tempo voltará a partir de agora. Eu acho que a minha resposta vai ser bem óbvia, né? Primeiro, eu espero que a equipe que está comigo deseje continuar caso seja levado à recondução da direção geral, né? É algo que realmente, em se tratando dessa diretoria, os cargos relacionados na pergunta, é um desejo meu, né? E esses colegas, né? Essa equipe que trabalha comigo, desejo continuar por mais 4 anos em sendo eleito, né? Embora a gente tenha, né, pensamentos bastante diferentes, bastante divergentes, a nossa equipe é uma equipe, né, bastante democrática, né? A gente entende que a gente tem uma gestão bastante democrática, bastante participativa, onde as demandas ou os resultados, né, as resoluções que são tiradas na direção elas são tomadas pelo grupo, democraticamente. E mesmo que eu, como diretor-geral, que por vezes não fui voto vencido, mesmo que eu seja voto vencido, a decisão é do grupo. E essa decisão que é tomada pelo grupo, é tomada pela equipe. E todos da equipe assumem essa mesma posição. Obrigado, candidato Robson. Bem, agora seguiremos para a próxima etapa, em que a pergunta geral vem do segmento docente. Isso já foi. Anexo 1, pergunta geral, vem do segmento docente e o tema é orçamento. Quem responderá será a candidata Thalita. Pergunta: quais são as propostas dos candidatos para lidar com o corte de recursos financeiros que enfrentaremos nos próximos anos? O que pensam a respeito da criação de APM e ou fundações de apoio? As fundações, essas regulamentadas pela resolução número 32 de 5 de maio de 2015. Candidata Thalita terá 2 minutos a contar de agora. Ok? Um minutinho só, pausei. A contar de agora. O corte do orçamento é uma realidade. E isso vai nos obrigar, como campus, como gestor, ir atrás das parcerias, ir atrás de quem tem o dinheiro e precisa alocá-lo e mostrar serviço. E geralmente essa pessoa é um parlamentar. Para isso a gente precisa mostrar a capacidade que a gente tem aqui de produção, a nossa capacidade de mobilização. A gente precisa perder o pudor de dizer que o fulano é do partido e eu não falo com aquele partido, e o outro é do outro partido e eu não falo com aquele outro partido. Isso precisa ser feito. Essa costura precisa ser feita, porque as emendas parlamentares, elas estão aí para serem investidas na população. A parte da fundação, eu já me posicionei. Quando a fundação serve para trazer dinheiro para dentro do campus, para dentro da instituição, ela é ótima.
Vamos sim, vamos atrás, vamos fazer toda a regulamentação que for necessária para garantir que o recurso venha, não que ele vá. O recurso fica aqui, a parceria vai se basear nisso. E a costura com todo tipo de parceria que a gente puder ter, que possa reverter não só na questão do investimento, do orçamento, mas em serviços, em práticas que possam levar os nossos estudantes, por exemplo, para eventos que não se cobrem a entrada, que não se faça a necessidade de entrada. Isso é o que vai servir para esta gestão. Obrigado, candidata Thalita. Agora, a candidata Rosa responderá a pergunta geral que vem do segmento docente. O tema é o orçamento e a pergunta: quais são as propostas dos candidatos para lidar com o corte de recursos financeiros que enfrentaremos nos próximos anos? O que pensam a respeito da criação de APM e ou fundações de apoio? Fundações estas regulamentadas pela Resolução número 32, de 5 de maio de 2015. A candidata Rosa terá 2 minutos para responder, a contar de agora. Bem, essa pergunta vem exatamente ao encontro do que principalmente se pensa devido à PEC 241, que está aí, que está cortando os recursos, principalmente na educação. Em primeiro lugar, nós devemos estabelecer quais são as prioridades, porque se o recurso é pequeno, as prioridades devem ser elencadas. E como elencar essas prioridades? Em primeiro lugar, consultando a própria comunidade. A partir daí, a transparência na exibição desse orçamento. Como angariar recursos? Nós temos aqui, como eu já falei, servidores altamente competentes e que entendem muito sobre administração. A eles, devido à competência, haverá uma consulta, evidentemente. Agora, os recursos devem ser angariados de várias formas. Nós temos, dentro da pesquisa, por exemplo, temos a possibilidade de pedir esses recursos a entidades de fomento que trabalham com pesquisa.